você abrisse o seu coração para tudo aquilo que nós estamos fazendo na igreja. Queridos, nós temos um temor muito grande de fazer a vontade de Deus. A vontade de Deus é mais importante que qualquer coisa neste lugar. Eu tenho dito para Deus, Senhor, se é da tua vontade, né, alguma coisa nós queremos fazer, independente do que seja. Independente de mim mesmo, eu quero a vontade de Deus. Primeiro para a minha vida, entendendo o que Ele deseja para mim, né? E depois, realmente, para conecta, para a igreja do Senhor. Porque eu preciso amar vocês conforme eu me amo, né? Amar os demais como você ama a si mesmo. Então eu preciso olhar para mim, realmente saber que Deus tem um chamado, um propósito sobrenatural. E a voz de Deus tem falado claramente neste lugar. Abra o seu coração, não fique de fora, né? Realmente submeta-se, seja realmente um canal de Deus nesse tempo. Eu quero convidar aqui o pregador desse dia, Jadson Ferreira Freire. Aleluia. Jadson é um homem de Deus, um profeta do Senhor, que eu tenho o privilégio de caminhar juntos, né? O profeta andou até com a toalhinha aqui hoje, pode prestar atenção. Gente, eu tenho testificado que o Jadson tem andado com Deus, ouvido a voz de Deus. Ele tem uma voz profética muito forte, muito forte. A voz profética nem sempre é agradável de se ouvir. Mas quando Deus fala, sai da frente. E nós queremos ouvir a voz de Deus. E abra o seu coração para o que Deus tem para você nessa manhã. Eu nem sei o que Ele vai ministrar, Ele não compartilhou comigo. Mas abra o seu coração e deixa o Espírito Santo de Deus falar com você através da vida dele. Senhor, estende suas mãos para cá. Abençoamos o teu filho. Declaramos a tua vida, Senhor, sobre ele. Espírito Santo, o Senhor tem liberdade para fluir na vida dele e através da vida dele. Que esse novo tempo, essa nova estação, possa, Senhor, realmente trazer mais sensibilidade da tua voz ao teu filho. Em nome de Jesus, e que ele seja um canal de Deus para liberar a tua voz neste lugar. Sabemos, ó Deus, que quando uma voz profética se levanta, Senhor, coisas mudam, estações se iniciam. Pai, sabemos que quando uma palavra é liberada, a vida do Senhor vem juntamente com essa palavra. Então libera a tua voz, Senhor, neste lugar, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meu irmão. Glória a Deus, graça e paz do Senhor Jesus. Como foi a noite de vocês? Estão bem? Há tanta coisa que eu queria falar. O dia que eu estive aqui na Rede Jovem, eu quase que eu dava um pitaco, viu, irmão Júlio? Quase que eu dava um pitaco a respeito dos adolescentes. E eu fiquei me lembrando que na cultura africana, né, os irmãos mais velhos, eles carregam os irmãos mais novos nas costas, não são eles que cuidam, né? E quando eu estive aqui, mais além no culto dos jovens, eu me inquietei para falar isso com quem estava aqui, só que eu me resguardei. Deus já estava mostrando, né? Então uma confirmação. A hora que eu vi o pastor Daniel dizendo, nós vamos cuidar dos adolescentes, eu ia dizer, olha, está na hora de vocês ir atrás dos que foram batizados, tem muita criança aí, né? Então, isso para mim foi uma confirmação que Deus estava falando comigo naquele dia. Amém? Irmãos, o apóstolo Rodrigo vai estar aqui, como foi falado pelo pastor Daniel. Eu estou fazendo a escola do apóstolo Rodrigo. É uma escola longa, ela vai de fevereiro até mês de novembro. E assim, é algo muito profundo em Deus. Você que anseia pelo sobrenatural de Deus, pela presença de Deus, te prepare, porque o céu vai rasgar neste lugar. Amém? O irmão Silvio, que já foi aqui dessa igreja, ele vai estar vindo. E o irmão Silvio é um pastor de confiança do apóstolo Rodrigo. Ele fala sobre o Silvio o tempo todo. E coisas assim do tipo,
pino na canela, pino no cotovelo, né, parafuso na coluna. Essas coisas é o que manifesta quando o Silvio ora. Desaparece. Entendeu? Fala mais forte aí, glória a Deus, irmão, porque esse negócio me empolga. Então, te prepare, porque algo muito grandioso da parte de Deus vai acontecer neste lugar. Sinta-se desafiado mesmo a receber dele, para você ser ativado nessa unção. Eu postei essa semana agora, eu postei no grupo, lá da Conecta, um vídeo de uma irmã, de uma mulher, que a mão dela cresceu. Não sei se vocês viram. Isso aconteceu aqui no Pará. Ele estava, o Rodrigo estava aqui numa igreja aqui no Pará. E ele contou para nós terça-feira, falou, irmãos, ela tinha um problema de coluna, que era mais ou menos assim, uns 20 centímetros de diferença de um braço dela para o outro, quando ela fazia isso aqui. E eles começaram a orar por ela, a mão dela foi esticando assim, ó, e ficou retinha. Vai lá no grupo da Conecta, você vai ver. Essas coisas acontecem quando eles começam a orar. E é isso que está vindo para Palmas. Então, te prepare. Te prepare. Amém? Eu queria chamar aqui minha esposa Aline, por favor. Vem cá. Hoje é uma data muito especial para mim. Eu me sinto muito honrado nessa casa a ter essa responsabilidade de trazer essa palavra. Mas hoje está fazendo 10 meses que eu enterrei o meu irmão. Foi um momento de muita dor para a nossa família. E a data 12, ela é o aniversário da Aline. E ao mesmo tempo o dia que se comemora o Dia dos Namorados, dia 12 de junho. Então nós não tivemos celebração, nós tivemos choro naquele dia. E a Aline, ela deixou tudo, ela deixou trabalho para acompanhar, ela não tinha necessidade dela estar ali, né, por causa do trabalho dela. Minha mãe estava aqui, enfim, a gente ia compreender, mas ela deixou tudo para acompanhar. Nós ficamos lá uma semana e ela estava lá. Nós não podemos celebrar o aniversário dela, nem aquela data. Em 10 anos de casados que nós estamos vivendo, nós não podemos celebrar no ano passado. O ano passado foi um ano de muito choro, foi um ano de muita dor, na minha casa e também aqui para essa igreja. Mas o que seria do Jadson, primeiramente, sem Jesus, sem o Espírito Santo e sem essa mulher? Essa é uma mulher que me encoraja todos os dias a me tornar um homem melhor. Ela me encoraja a desafiar os meus limites em fé. Hoje mesmo, ontem à noite, eu cheguei em casa cansado. Eu falei, Senhor, eu quero só dormir. Não me deixe acordar ansioso na madrugada, porque eu vou pregar amanhã. Eu quero acordar às 5 horas, como sempre. E aí, quando deu, acho que umas 3 horas, sei lá que hora, eu vi a Aline levantou. Eu falei, será que aconteceu alguma coisa? Aí ela não falou nada. Ela tinha ido para a sala para orar. E esse é o ambiente que eu estou vivendo na minha casa. Um ambiente da presença de Deus. Um ambiente onde Deus se manifesta através dela e às vezes através de mim. Porque um encoraja o outro, um fortalece o outro. Esse é o favor de Deus na minha vida. A Aline é o favor de Deus na minha vida. Para quem me conhece, sabe os caminhos que eu andava, sabe os trilhos que eu estava pisando, sabe os perigos que eu estava correndo. Mas a Aline aparece, é o favor de Deus, é um casamento, é uma aliança, há um propósito. E eu, 10 anos depois, continuo mais apaixonado, mais gamado, né? Mais cheio de amor. Eu te amo. Também te amo. Amém? Vamos para a palavra? Feche seus olhos. Por favor, se você assim se sentir livre. Contemple a presença de Jesus. Contemple a presença do Pai neste lugar, a presença do Espírito Santo que já está neste lugar. Ele está aqui, contemple a glória dele. Respire profundo. Silencie as vozes que há dentro de você agora, nesse momento. A voz do mundo, a voz das pessoas, a sua voz e a voz do diabo. Silencie elas agora, dê um comando agora. Olhe para a cruz vazia, olhe para o túmulo vazio. Comece a contemplar a glória de Deus neste lugar.
Ei. Adora Ele neste lugar. Oh! Contemplação é adoração. Salmo 19 diz: e os céus declaram a glória de Deus. E o firmamento proclama a obra das tuas mãos. Oh! Pai querido, meu Pai querido. Oh, Jesus. Eu contemplo a tua virtude, eu contemplo a tua graça, a tua misericórdia, o teu perdão, a tua salvação, Jesus, eu contemplo nessa hora. O teu favor, meu Pai, eu contemplo agora, meu Pai, a tua presença. E a tua presença, se a tua presença eu vou, se a tua presença eu vou, se a tua presença, meu Pai, a sequidão toma conta de mim, se a tua presença, meu Pai, se a tua presença, eu sou derrotado, fraco, fracassado, o que você está sentindo agora, irmãos? O que você está vendo agora? Talvez você esteja sentindo um pouco de calafrios. Talvez você esteja sentindo um calor sobre a sua pele. As suas mãos estão quentes, os seus olhos estão quentes. Ei, conecta, Ele é o sol da justiça. Ele é o teu raio de sol que ilumina o teu caminho. Contemple a Ele, contemple a Ele. Contemplação é adoração. Aramassore, Manaus. Está sentindo algum cheiro? Está sentindo um vento diferente? Está sentindo arrepios? Você está com vontade de sorrir? Você está sentindo gemidos? Você está sentindo o que no teu corpo nessa hora? Não se assuste, é a presença dEle. É a presença dEle. Apenas se renda, irmão. Contemplar a presença é se render por completo.
A presença dele está do teu lado. Shekayamas. Contemple a ele neste lugar. Hoje não é um dia comum, Conecta. Hoje é o dia que ele fez para que você possa se alegrar na presença dele. E ele está aqui. O nosso cheiroso está aqui. O amado da nossa alma está aqui. O nosso Salvador está aqui. O nosso justificador está aqui. O nosso mestre está aqui. E... Glória a Deus. Glória a Deus. Quem puder abrir a palavra de Deus em João, capítulo 19, verso 28. André, está no telão? Diz assim a palavra de Deus. Jesus sabia que a sua missão havia terminado e para cumprir as escrituras disse: estou com sede. Havia ali uma vasilha com vinagre, de modo que ensoparam uma esponja no vinagre e colocaram na ponta de um caniço de isópogo e a ergueram até os lábios de Jesus. Depois de prová-la, Jesus disse: está consumado. Então, ele inclinou a cabeça e entregou o teu espírito. Pai, que essa palavra fale ao nosso coração. Que eu seja um instrumento vivo dos céus, a instrução conforme a vontade do Senhor, para a honra e a glória do seu nome. Amém? Amém? Estar consumado é o tema dessa mensagem, é o que Deus colocou no meu coração. Irmãos, a maior declaração de amor que já foi feita nessa terra não foi de um homem para uma mulher. A maior declaração de amor da história não foi feita com um anel de brilhantes, ela não foi feita com flores, ao som de uma linda canção romântica, em algum lugar fascinante desse mundo chamado planeta Terra. A maior declaração de amor ela foi feita com suor de sangue, com agonia e com muita dor. A maior declaração de amor ela não foi feita nos Alpes Suíços. Ela foi feita numa montanha pequena, insignificante, estranha, feia, que parece uma caveira. Esse lugar até hoje ele é ignorado pela maioria das religiões existentes.
Ali naquele lugar estranho foi feita a maior declaração de amor da história da existência humana. Ali um homem de braços abertos sangrou por amor, ele morreu por amor e ele ressuscitou por amor. Porque Jesus é o amor que padeceu por mim e por você e por toda a humanidade. O amor, ele tudo suporta, e eu entendo aqui que o amor não é uma teoria, o amor é prática. E quando eu olho para a cruz, quando eu vejo o sacrifício de Jesus, o Cordeiro de Deus vivo crucificado, eu vejo Deus, o próprio Deus, o Pai, gritando: eu amo vocês. Conecta, eu amo vocês. Jadson, eu amo você. Mas talvez, eu estou dizendo talvez, assim como eu um dia fiz um questionamento: por que a igreja prega tanto sobre amor? Por que os cristãos falam tanto sobre o amor, mas eu não me sinto amado? Por que ainda há um vazio, uma tristeza dentro de mim? Por que a viração do dia, ela parece uma assombração num momento de alegria? Talvez, assim como eu, é porque você ainda não entendeu o sacrifício da cruz. Porque quando nós não entendemos o sacrifício da cruz, nós não sentimos amados. Nós sentimos feridos por qualquer coisa que nos fala, por qualquer coisa que nos fazem. Veja só, Jesus morreu no nosso lugar, ele foi moído, ele foi humilhado, ele foi rasgado, desfigurado em sua aparência, por amor a cada um de nós. Irmão, se isso não for uma declaração de amor, se eu não entendo isso como uma declaração de amor, o que mais eu quero? O que mais você quer? Você saber que uma pessoa morreu no seu lugar para te salvar e te dar vida eterna, e você ainda não compreendeu o que mais você quer, o que mais eu quero. O problema é que nós deturbamos o amor. Nós deturbamos o amor. Nós amamos o cachorro, nós amamos o time de futebol, nós amamos as coisas, nós amamos gato, nós amamos pet, nós amamos comida, amamos viajar, nós amamos piqui, pamonha, buriti. Fazer sexo agora é amor. Nós deturbamos, nós romantizamos o amor. Mas o amor, ele é sacrifício. O amor é luta. O amor é dedicação, o amor é suor, o amor é dor, o amor é sangue. Jesus sangrou por amor, por mim e por você. O rei Salomão, ele diz em Cantares 8:6, que o amor é forte como a morte. Mas João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira para que todo que nele crê não pereça, mas para que tenha a vida eterna. E se eu pudesse mandar um recado para Salomão, eu ia dizer: ei, Salomão, o amor que você estava falando fracassou, porque o amor que eu conheço não é o amor só pelas as pessoas, por uma mulher, é o amor de Jesus, e o amor de Jesus venceu a morte. Ai, hoje é um dia de ceia, irmãos. Hoje é o dia que a igreja se reúne para fazer a maior celebração da congregação. A maior celebração da igreja não é o seu aniversário de ano em ano. Não é as outras festas que nós comemoramos por aí. A maior celebração da igreja é o momento que ela se reúne para celebrar o corpo e o sangue de Jesus. E essa mensagem, ela não vai me trazer uma explosão de ânimo. Ela vai me trazer uma reflexão. A mensagem que eu estou trazendo aqui hoje, ela me faz olhar para a cruz e não para o trono. Ela me faz olhar para mim mesmo. Ela faz olhar para mim mesmo e não para a vida dos outros. Quando nós vamos estudar os 4 evangelhos, eles trazem 7 expressões de Jesus na cruz.
São expressões verdadeiras, são princípios fundamentais que nós devemos guardar e lembrar de cada uma delas para a nossa jornada, para a nossa caminhada. Jesus, ele expressou na cruz o perdão. Jesus expressou na cruz a salvação. Ele expressou cuidado pela família. Ele expressou a aflição quando ele perdeu a presença do Pai. Quando ele perdeu a presença do Pai, ele expressou a aflição. Ele diz: Pai, por que me abandonastes? Sabe por que Deus abandonou Jesus? O pecado do Jadson. Era o meu pecado que estava nele. O pecado afasta a presença do Pai. O meu pecado fez com que o Pai afastasse do Filho. Foi um momento de aflição e, na verdade, na crucificação de Jesus, é o único momento que você vai ver ele murmurar por aquilo que está acontecendo. Ele murmura porque ele perdeu a presença do Pai. 2026 é um ano que nós estamos sendo ensinados a buscar a presença de Deus. Como você tem desfrutado da presença de Deus? O que você tem para contar todos os dias sobre a presença de Deus? Algo que eu tenho orado muito, muito mesmo. Eu tenho falado: Senhor, se a tua presença não tiver, eu não tenho como continuar. Eu vou fracassar. Eu vou me tornar aquele homem que eu conheço que eu sou, aquele homem irado, aquele homem birrento, aquele homem encrenqueiro, aquele homem pecador. Se a tua presença não estiver comigo, eu vou morrer. A quinta expressão de Jesus é a agonia, quando ele pede para dar a ele água. Ele diz: eu tenho sede. A sexta é um brado de vitória: estar consumado. Cadê a arte, André? Estar consumado. A entrega ao Pai é a última expressão de Jesus, porque ele diz: eu entrego nas tuas mãos o meu espírito. Mas nessa manhã eu quero destacar 3 expressões. A primeira é o perdão. Em Lucas 23 e 34 diz assim: perdoa-lhe porque não sabe o que fazem. Jesus, ele não só perdoa, mas ele intercede por seus acusadores. Jesus, ele não ensina que nós devemos pagar o mal com o mal. Eu quero dizer para vocês, irmãos, que a vingança ela é um sentimento hostil que tem destruído milhões de pessoas. A ausência de perdão rouba a paz que excede todo o entendimento que Jesus conquistou por nós na cruz do Calvário. O ódio, ele é um veneno letal que ataca a nossa mente, que enfraquece o nosso corpo, que contamina a nossa alma, que destrói a comunhão com os homens e, acima de tudo, a comunhão com o Pai. Por isso eu preciso perdoar, porque Jesus já me perdoou. Há uma frase de C.S. Lewis que escreve assim: é mais fácil falar sobre o perdão do que exercer o perdão, e eu concordo plenamente. Está muito fácil eu falar isso aqui para vocês. Mas exercer o perdão, depois que alguém nos feriu, depois que alguém nos traiu, é outro assunto, mas é necessário. Com Jesus eu aprendo que o perdão deve ser incondicional, e olhando para Jesus, minha atitude deve ser: eu perdoo porque fui perdoado. O perdão é a asepsia da alma, a faxina da mente, a cura das memórias amargas. Quem não perdoa se torna cativo do seu desafeto e perde o favor de Deus. Há uns 4 anos atrás, eu estava fazendo uma escola mais ali, e ali um dos professores estava ministrando sobre perdão, e ele contou uma experiência muito amarga. Foi 2 experiências. Uma de uma prima dele, que o pai estava doente e ela tinha uma encrenca com seu pai. E ele pegou e ligou para ela e falou: você precisa perdoar o tio, porque se ele morrer e você não perdoar, você vai padecer, você vai sofrer. E ela não perdoou. E ele morreu. Quando foi um dia, essa jovem ligou para ele e falou assim: você precisa orar por mim, primo. Eu não estou conseguindo dormir, há tanta perturbação. Tudo está dando errado, minhas finanças estão tudo dando errado. Perdi emprego, está dando tudo errado. Ele falou: não vou orar não. Eu te avisei que era para você, não vou orar não, você vai resolver isso sozinho. Você está colhendo uma semente. Eu não posso te ajudar a você colher o fruto que você plantou.
Você vai ter que passar por isso aí sozinho. Você só não vai morrer. Eu não sei o que aconteceu. Aqui em Paraíso ele falou assim, olha, um pastor me ligou, um amigo meu falou, cara, você precisa me ajudar num assunto aí. Tem uma véia endemoniando toda semana, essa véia está me cansando, toda semana essa véia endemonia. E aí ele falou, eu vou aí semana que vem e eu vou estar com você. Quando chegou lá, ele começou a sondar e perguntou assim para a senhora assim, tem alguma área da sua vida, assim, alguma pessoa que te feriu, que você não liberou perdão? O demônio rosnou na hora na véia. O marido dela, que tinha morrido há 10 anos atrás, ela ainda carregava ele todo dia, o defunto, todo dia. Começou a chamar ele de traste, de não sei o quê, xingou ele de tudo quanto é nome. E a véia crente. Tudo quanto é nome, xingou ele todo dia. Falei, eu não perdoo aquele maldito, não sei o quê. Ela falou, porra, o demônio toda noite vai vir te pegar, se você não perdoar ele. Eu não sei o que aconteceu. São histórias que nos contam e que a gente precisa testemunhar para ensinar. O perdão nos liberta, irmão. Liberta a minha vida, não é a vida dele. Liberta a minha vida. Quem não perdoa se torna cativo do seu desafeto e perde o favor de Deus. O perdão não é uma questão de justiça nem de merecimento, mas é uma obra e a graça de Deus em nós e através de nós. A segunda expressão é a salvação. Lucas 23, 43 diz assim, hoje você estará comigo no paraíso. A palavra nos afirma que 2 homens foram crucificados ao lado de Jesus, um estava do lado esquerdo e outro estava do lado direito. Esses homens eram ladrões e malfeitores, eles eram mau caráter, seus frutos eram amargos, eles eram instrumento do mal, eles eram homens impiedosos, irmãos. Eles representavam quem? Nós. Sem piedade, sem misericórdia de ninguém. A natureza decadente do nosso passado, a escravidão dos nossos pecados. E o ladrão da esquerda, ele faz uma oração cheia de blasfêmia, não é verdade? Ele vai dizer assim, olha, se tu és o Cristo, salva a ti e a nós mesmos. Né? Salva você aí e salva nós também. Só que ele não entendeu que a salvação não é por merecimento. É para aqueles que reconhecem que dela precisam. Eu, quando aceitei Jesus, eu tive que reconhecer que eu tinha uma necessidade desesperada de salvação na minha vida. O alcoolismo ia me matar. A cachaça ia me matar. E eu precisei desesperadamente me render aos pés do Senhor e dizer, Senhor, eu preciso de salvação. Não é porque eu mereço, mas é porque eu vou morrer. Igreja, nessa manhã, nós precisamos entender que quando nós temos uma carência de necessidade, nós vamos desfrutar da salvação de Jesus. Quantos aqui estão me entendendo? O ladrão da direita, ele faz ao inverso. Ele tinha o mesmo estilo de vida do ladrão da esquerda. Ele tinha recebido a mesma sentença, crucificação, morte. Mas ele reconhece que Jesus é inocente e que ele não é inocente. Esse ladrão, ele percebeu que o reino de Jesus era espiritual. Ele reconhece que Jesus é Salvador e Rei. Esse homem fez um pedido, lembra-te de mim quando vieres o teu reino. Ele está o quê? Pedindo misericórdia. Ele se arrependeu, ele foi salvo pela graça de Jesus. Mas no texto que nós lemos em João 19, tem a expressão de Jesus muito poderosa, estar consumado. Eu quero refrescar a memória de todos nós nessa manhã com a história que nós já sabemos. A Bíblia diz que Jesus, ele entra em Jerusalém montado num jumentinho. E essa é uma entrada triunfal, uma multidão está em Jerusalém esperando por Jesus. Se fala do Jesus revolucionário, as pessoas esperam por esse rei que vai assumir o trono, que vai libertar Israel do jugo dos romanos. Jesus entra e as pessoas começam a gritar, Hosana, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Jesus, ele vai até o templo, ele expulsa os cambistas que estavam vendendo os animais do sacrifício. Jesus, ele fica furioso ali porque eles estão fazendo algo de errado. Porque o sacrifício você precisava pagar um preço, não só na moeda, mas um preço de cuidado. Imagina você ter que levar todo ano um cordeiro para o sacrifício.
Esse cordeiro ele não podia ter marca, ele não podia ter mancha, ele tinha que ser sadio. Então ele era criado como um pet. Você carregava aquele animal perto de você durante um ano. O que acontece quando você tem um pet dentro da sua casa? Você cria amor por ele. E aí você chegava lá diante do sacerdote, você pegava aquele animal que você está amando, que você está todo dia dando comida, dando água, zelando, e você tem que ver ele passar o cutelo nele e matar na sua frente. Era ou não era um sacrifício? Só que o que o povo está fazendo? Eles estão indo só com a moeda e comprando. Davi diz, pode eu adquirir alguma coisa que não venha me custar nada? Então está aí o ponto de Jesus ter se revoltado, porque o povo estava pagando algo que não estava custando nada para eles. Mas aí Jesus sai desse cenário, dessa confusão que ele arruma com os sacerdotes lá no templo, e ele vai para um lugar chamado cenáculo, que foi preparado para que ele celebrasse a ceia da Páscoa com os 12 apóstolos. Ali está o cordeiro assado, tem ervas amargas. E o Jesus, ao celebrar a última Páscoa, ele pega o pão e diz, a partir de agora o pão é o meu corpo, não tem mais ervas amargas. A partir de agora o vinho representa o meu sangue, não tem mais ervas amargas. E a Bíblia vai dizer que Judas estava lá. E quem foi que serviu a Judas? Jesus. A Bíblia diz que Jesus colocou um bocado molhado na boca de Judas. E a Bíblia afirma que Satanás entrou em Judas. Presta atenção aqui, irmãos. Hoje é um dia de ceia. A motivação da ceia revela quem vai embora comigo para casa. Ao tomar a ceia, o que está no teu coração, a motivação do teu coração, vai revelar quem vai embora conosco. Quando Judas tomou a ceia que Jesus deu para ele, quem entrou no coração de Judas foi Satanás, porque era a motivação que ele tinha. Para quê? Para vender Jesus por 30 moedas. Esse foi o preço. Esse foi o preço. Entregar o seu mestre por 30 moedas. Judas retorna com os sacerdotes, soldados romanos vêm juntos em busca de um malfeitor, em busca de um herege, em busca de um homem que está perturbando a paz de Israel. Jesus é o nome dele. Jesus é o nome dele. Eles têm sangue nos olhos, no coração, está cheio de ódio. Eles são um instrumento do inferno para verem Jesus. Judas chega, beija o rosto de Jesus. Eles prendem Jesus. Como um criminoso é levado para a casa de Anás e Caifás. Só que esses dois não têm poder para condenar Jesus. Amanhece o dia, é sexta-feira, levam Jesus até Pilatos. Pilatos envia Jesus até Herodes. Herodes recebe Jesus, faz um monte de perguntas. E ele vai dizer assim, você não vai falar nada, você não vai responder nada. Faz um milagre aí. Jesus continua em silêncio. E eu aprendo aqui com Jesus que a melhor resposta para os nossos acusadores é o silêncio. A melhor resposta para um tolo é o nosso silêncio. Herodes devolve Jesus para Pilatos. E quando Pilatos recebe Jesus, a esposa fala com Pilatos, olha, eu sonhei com ele, e no meu sonho alguém me dizia, não se envolva porque ele é justo. Não se envolva porque ele é justo. E aí Pilatos não sabe o que fazer. Irmãos, 95%, 99%, quando a esposa fala, fica esperto. Viu, casados? Fica esperto. Tem a voz do Espírito Santo e tem a voz da esposa. Fica esperto. Pilatos não sabe o que fazer. Há uma multidão lá fora que está inquieta, está apavorada, nervosa. Essa multidão quer sangue. A Bíblia diz em Marcos 15, 6,15, que era de costume, durante a festa da Páscoa, Pilatos soltar um preso, aquele que o povo o pedisse. E está lá nessa lista um homem chamado Barrabás, acusado de assassinato por ser um rebelião. A multidão escolhe Barrabás livre, Jesus condenado à crucificação. Barrabás representa a humanidade aprisionada em suas rebeldias. Barrabás me representa, irmão.
o estágio que eu estava, no lamaçal de pecado, das minhas rebeldias. Eu preciso ser liberto. Nós carecemos da misericórdia do Pai. E só há um meio dessas misericórdias vir sobre mim, um preço de sangue. A humilhação não para. Pilatos olha para a multidão e diz: o que vocês querem que eu faça? E a multidão diz: crucifica-o. Liberte Barrabás, crucifique Jesus. Então ele lava as mãos. Lavar as mãos, ele fala de indiferença. Jesus tinha lavado os pés dos 12 discípulos. Isso fala de serviço, isso fala de amor. Mas o inverso do amor é a indiferença. Quantas vezes, irmãos, nós lavamos as mãos diante da cruz? Quantas vezes? Quantas vezes nós ficamos indiferentes ao sacrifício de Jesus? Quantas vezes nós insistimos em continuar a nossa vida pecaminosa? Nós lavamos as nossas mãos. A Bíblia diz, em Hebreus 6, que nós estamos crucificados. E novamente, quando não abrimos nossos olhos para entender que a graça nos ajuda a fugir do pecado. Jesus é levado, ele é amarrado num tronco, ele é açoitado com um chicote chamado azorrague. Esse era um instrumento de tortura romano. Ele é composto por 8 tiras de couro. Em cada ponto possuía um pedaço de osso de carneiro. 39 chibatadas. Uma coroa de espinho. Uma cruz para carregar até o lugar chamado caveira. Ele segue o caminho naquela rua chamada hoje como Via Dolorosa. Seu sangue goteja sobre o chão. Ele começa a cambalear, ele começa a balançar, está pesando sobre ele. Não é a cruz, é o meu pecado. Não é a cruz, é o meu pecado que está pesando sobre ele. Os soldados obrigam um tal de Simão Cirineu a carregar a sua cruz. É interessante que a cidade desse homem está a 1000 quilômetros de distância de Jerusalém. O que ele estava fazendo lá? Ele foi ali para levar o cordeiro para um sacrifício. Mas é mais interessante que um Simão que era amigo, que andou com Jesus, o nega. Eu quero dizer para você, conecta, para você, irmãos, que todas as vezes que alguém negar você, que todas as vezes que alguém trair você, Deus vai levantar outro para estar ao seu lado, para ajudar você a carregar a sua cruz. Era o peso dos meus pecados que estava nele. Ele chega no Gólgota, colocam ele sobre uma cruz, usa prego de 12 centímetros em tuas mãos e em teus pés. Ergue o madeiro. Jesus começa a agonizar e dizer: Pai, por que me abandonastes? Ele está dizendo: por que não sinto a tua presença? E eu volto a dizer: foi os meus pecados que afastou a presença do Pai de Jesus. A palavra diz que houve trevas em meio-dia, mas a palavra também me diz que quando Jesus nasceu, houve luz em meio à escuridão. Ele está lá na cruz. Se cumpre Isaías 53, 4, 5. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, sobre si levou as minhas doenças, contudo, nós o consideramos castigo de Deus, por ele atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa da nossa iniquidade. E o castigo que nos trouxe paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras nós fomos curados. Por que você ainda está doente, irmão?
Você aceitou Jesus como seu Salvador, você precisa aceitar Ele como seu curador. Jesus morreu para nos salvar e para nos curar. Ó doença, onde você está? Jesus já te venceu. Coloque a mão aí. Estende a mão para alguém aí. Fala, Jesus te cura agora, em nome de Jesus. Você já foi curado. Seja livre. Seja sarado. Seja liberto. Desfrute da paz que excede todo o entendimento. Em João 19, 28 e 30, ele faz duas expressões. Eu tenho sede, está consumado. Mas por que essa palavra? Por que está consumado? No grego ela significa tetelestai. Vamos falar junto? Tetelestai, juntos, vamos. Tetelestai, estar consumado. Tetelestai. Por que Jesus usou essa palavra? Por que Jesus não usou outro tipo de palavra? Eu lhe respondo. As 5 classes de pessoas daquela época que usavam essa expressão. A primeira classe eram os servos. Todas as vezes que um senhor dava uma missão, dava uma ordem para um servo, que ele o cumpria, ele voltava e dizia para o seu senhor: tetelestai, estar consumado. A segunda classe eram os artistas gregos. Eles pintavam um quadro, ele fazia o seu quadro, botava na parede, eles davam passos para trás, observava por um tempo e depois eles diziam: tetelestai, estar consumado. O sacerdote era a terceira classe que usava essa palavra. As pessoas chegavam na época da Páscoa, trazia para ele o cordeiro do sacrifício, ele avaliava aquele animal, ele ia lá, rachava o animal, colocava para queimar, e depois ele voltava, observava, olhava para quem trouxe o sacrifício e dizia: está consumado, tetelestai. O quarto eram os mercadores. Quem comprava na mão dos mercadores, eles forneciam uma espécie de nota promissória. Então aquela pessoa que comprava ficava devendo para ele. E quando ele voltava para pagar aquela conta, ele escrevia numa tira de couro em letras vermelhas: estar consumado, tetelestai. A quinta classe de pessoas que usavam essa palavra era os escravos. Era por direito, em lei, que se alguém quisesse ter um escravo, ele poderia comprar. Mas no 7º ano ele libertava aquele escravo. O que acontecia era que os escravos eram marcados no rosto ou furado a sua orelha. Então, quando ele era liberto, que ele saía para ele encontrar trabalho era um pouco difícil. E às vezes ele chegava em um lugar, aquela pessoa que ele procurava trabalho falava assim: você é escravo, você está com a orelha furada, está fugindo do teu dono, nós vamos te amarrar e te levar de volta, vamos te dar uma coça. Ele tirava do bolso uma tira de couro escrita em letras vermelhas: tetelestai, estar consumado. Jesus, ele é o servo por excelência, irmão. Jesus, na cruz, ele é a obra perfeita. Ele mesmo se pintou. Ele está dizendo: a aparência não é tão boa, não é bonita, foi pintado com sangue, mas está consumado. Ele é o sumo sacerdote que diz: o sacrifício foi perfeito. Ele é esse mercador que diz: olha, a sua dívida já está paga. Você não é mais escravo, eu não sou mais escravo. O sangue de Jesus está consumado. Não importa as marcas que você carrega do seu passado na sua vida, irmãos. Está consumado. Você não é mais escravo. Lá em Gálatas 2, verso 20, vai dizer assim: em Jesus nasceu um novo homem, e as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo em Jesus. Maravilha, Pai. Maravilha, Senhor. Maravilha, Pai. Maravilha, Senhor Jesus. Eu quero ir para a conclusão. Eu gostaria que você ficasse de pé nessa hora.
Talvez você se pergunte assim, mas como é possível um instrumento de morte gerar vida? Como é possível um instrumento de condenação trazer justificação? André, aquela música, por favor, tá bom? Como é possível um instrumento de maldição trazer bênção? A resposta é a cruz vazia que garante o estar consumado, irmão. É Jesus. Que ele inclina a sua cabeça e diz: Pai, eu entrego o teu Espírito a ti. Jesus, ele foi colocado num sepulcro, um sepulcro emprestado. E ali logo pela manhã, 3 mulheres foram até o sepulcro, mas encontraram a pedra do sepulcro removida. Lucas 24:2. Oh, aleluia, aleluia. A Bíblia diz em Lucas 24:5 que ali havia um homem que falaram para ela: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele ressuscitou, igreja. Ele ressuscitou. A cruz está vazia. Oh, foi por amor, foi por amor. A maior declaração de amor foi por mim e por você. Jesus ressuscitou. Cante essa canção bem forte. Hey! Hey! Eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive. Aleluia! Aplauda esse Jesus que está vivo. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. E nessa fé, nessa certeza, nós vamos à ceia do Senhor neste momento. Os nossos irmãos Cíntia e Carlos. E você vai poder sair do seu lugar para pegar a sua ceia. Eles vão se posicionar aqui na frente. Você que está em aliança com o Senhor, está vivendo nessa certeza de que Ele ressuscitou e foi por você. Você pode sair do seu lugar e pegar a sua ceia aqui. Obrigado, Jesus, por esse sacrifício. Obrigado por esse sangue derramado. Obrigado, Senhor, porque foi por amor. Obrigado, Senhor, porque esse amor está disponível para nós todos os dias da nossa vida. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Nós louvamos o Teu nome, Te bendizemos e declaramos que não há nenhum outro além de Ti, Jesus Cristo. Não há nenhum outro além de Ti, Senhor Jesus. Louvamos o Teu santo nome, que é grandioso, maravilhoso. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Você pode, pegando também o seu pão, pode abrir, pegar o seu pão. Neste momento, glória a Deus, todos estão servidos. Aleluia. Pegue o seu pão e levante ele. Você já conseguiu abrir aí? Levante ele e vamos orar. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, pelo teu sacrifício.
Obrigado, Jesus, porque o Senhor foi traspassado, o Senhor foi moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que hoje nos traz paz estava sobre ti. E por causa das tuas pisaduras nós somos curados, sarados. Então nós tomamos posse, Senhor, dessa cura nesse dia. Tomamos posse dessa vida, Senhor. Tomamos posse da tua graça, do teu favor. Tomamos posse, Senhor, dessa libertação. Obrigado, Jesus. Obrigado porque foi por amor que o Senhor se entregou a cada um de nós. Nós dedicamos esse pão ao Senhor. Consagramos ele a ti, Senhor. Declarando, Senhor Deus, que esse é um símbolo que fala alto no reino físico e espiritual. E ao ingerirmos esse pão, Senhor, ao comê-lo, nós estamos aqui nesse dia dizendo: ó Deus, o teu sacrifício faz parte da nossa vida. Nós, ó Deus, colocamos isso, ó Deus, dentro do nosso ser, não apenas dentro do nosso estômago, mas dentro do nosso coração, dizendo que o Senhor faz parte de cada um de nós, em nome de Jesus. Você pode comer o pão. E a Bíblia diz que ele tomou o cálice e disse: bebam, porque esse é o sangue da nova aliança. O meu sangue que é derramado em favor de muitos, de todos aqueles que creem. Obrigado, Jesus, pelo sangue da nova aliança que hoje é simbolizado nesse simples suco de uva. Mas há algo tão poderoso, Senhor. Há algo tão sobrenatural, Senhor, com esse símbolo. E nós tomamos isso nessa noite, nessa manhã. Nós, ó Deus, ao ingerir, ao bebermos, Senhor Deus, desse suco de uva, representando aqui o teu sangue, recebemos a tua vida. Declaramos que renovamos a nossa aliança contigo, fazendo de ti o nosso único Senhor e Salvador, fazendo do Senhor o nosso amado, aquele a quem o nosso coração, ó Deus, chama de amado das nossas almas. Dedicamos e consagramos esse suco ao Senhor e recebemos vida, graça sobre graça nessa manhã, em nome de Jesus. Você pode beber. Aleluia! Glória a Deus. Glória a Deus. Esse sangue fala, amém? Há poder no sangue de Jesus. Esse sangue nos liberta, nos resgata todos os dias da nossa vida. Glória a Deus. Levante a sua mão. Que o amor do Pai, que foi capaz de enviar o seu único filho para morrer no nosso lugar, que o amor do Filho, com a sua graça que nos salva, com a sua graça que nos liberta, com a sua graça que nos resgata de toda a maldição da lei e do pecado, é que a doce presença do Espírito Santo que habita em cada um de nós, que fomos limpos por causa desse sangue, seja bem presente com toda a igreja, não apenas hoje, mas todos os dias da nossa vida, em nome de Jesus. Amém? Amém? Dê um abraço no seu irmão. Em nome de Jesus, às 18 horas estaremos aqui. Glória a Deus.